E se os OVNIs não vierem do espaço? Vamos mergulhar hoje em uma das ideias mais provocadoras da ufologia, uma que desafia basicamente tudo que se pensa sobre visitantes de outros mundos. Ora, quando se fala em OVNI, a primeira imagem que vem à cabeça é o quê? Uma nave espacial de um planeta distante, certo? Mas, e se essa resposta, que é a mais simples, for também a resposta errada? E se a verdade for muito, mas muito mais estranha do que isso? Para a gente entender essa ideia, primeiro é preciso olhar para o que chamam de paradoxo dos OVNIs. Acontece que o fenômeno é cheio de contradições, sabe? Coisas que simplesmente não se encaixam nessa historinha de simples visitantes do espaço. Os relatos são cheios de detalhes bizarros. Testemunhas falam de comunicação telepática, de paralisia total. Às vezes, as entidades fazem previsões que nunca dão em nada e suas naves fazem manobras que, olha, rasgam as leis da física que a gente conhece. E talvez o mais esquisito de tudo, existem paralelos impressionantes com mitos e lendas de séculos e séculos atrás. Então, o ponto é o seguinte. A ideia de que são só seres de outro planeta viajando em naves de metal, a famosa hipótese extraterrestre, deixa muitas perguntas no ar. A teoria simplesmente não é complexa o suficiente para explicar o fenômeno. E essa inconsistência toda levou alguns pesquisadores muito sérios a questionar tudo. E um dos mais importantes era um cientista com credenciais assim impecáveis. Estamos falando de Jacques Vallée. Ele não era um curioso qualquer, não. Era um cientista que estava no centro do desenvolvimento tecnológico e espacial. Ele mapeou Marte para a NASA e ajudou a construir o que viria a ser a internet. Quando ele começou a investigar os OVNIs, ele fez isso com rigor científico que o levou a uma conclusão bem surpreendente. E essa frase do Vallée resume perfeitamente o pensamento dele. Ele percebeu que a realidade dos encontros com OVNIs era tão bizarra, tão cheia de absurdos e de elementos psíquicos, que a explicação de alienígenas do espaço parecia simples demais. E foi isso que o levou a desenvolver uma alternativa radical, uma forma completamente nova de olhar para todo esse mistério. A hipótese interdimensional. Mas o que é essa ideia? Basicamente, ela sugere que os OVNIs não vêm de planetas distantes no nosso universo, mas sim de outras realidades. Talvez de outros universos em um multiverso que estão sobrepostos ao nosso. Eles não viajam pelo espaço, eles atravessam o espaço e o tempo para se manifestar aqui. A diferença é fundamental. A hipótese extraterrestre fala de viajantes espaciais em naves físicas, de lata e parafuso, sabe? Já a hipótese interdimensional propõe visitantes de outras realidades, e as suas naves seriam manifestações de uma realidade psíquica e simbólica. Não são só veículos, são símbolos. E aqui que a teoria fica ainda mais fascinante, porque se esses visitantes não são do espaço, mas de outra dimensão, isso pode significar que eles interagem com a gente há muito tempo, talvez desde sempre. Em seu livro, que é um marco, O Passaporte para a Magonia, Vallée fez uma conexão que mudou o jogo. Ele comparou milhares de relatos modernos de OVNIs com contos antigos sobre fadas, duendes e outras criaturas mitológicas, e descobriu que os padrões eram quase idênticos. Pensa só, as fadas e duendes do folclore podiam paralisar as pessoas, sequestrá-las, levá-las para outro reino. Eles apareciam em luzes estranhas ou em casas voadoras. E as descrições dos próprios seres são muito parecidas com as dos Greys ou de outros alienígenas modernos. A única coisa que parece ter mudado é a nossa interpretação cultural. A conclusão do Vallée foi de que o fenômeno se disfarça. Numa época em que se acreditava em magia, ele se manifestava como seres mágicos. Na nossa era de tecnologia e exploração espacial, ele se manifesta como viajante do espaço. É o mesmo fenômeno, só que usando uma máscara diferente para cada tempo. E Vallée não estava sozinho nessa conclusão radical, não. Outros investigadores de peso, que começaram até como céticos, chegaram a conclusões bem parecidas. J. Allen Hynek, por exemplo, foi o principal consultor científico da Força Aérea dos Estados Unidos para OVNIs. Ele começou como um grande cético, mas depois de investigar milhares de casos, ele concluiu que o fenômeno era real, mas agia de forma ilógica. Aparecia e desaparecia do nada, como o gato de Cheshire. Ele também começou a achar que poderia ser uma ponte para outra dimensão. E aí tem o John Keel, um jornalista investigativo que mergulhou fundo no assunto. A conclusão dele foi ainda mais provocadora. Ele viu tantos paralelos entre os encontros com OVNIs e os contos antigos de demônios e anjos que ele chegou a dizer que a ufologia era, na verdade, o estudo moderno da demonologia.
O ponto em comum entre todos esses pesquisadores é a ideia de que a fonte não é extraterrestre, mas sim ultraterrestre. Ou seja, é uma inteligência que já vive aqui no planeta com a gente, só que em uma frequência ou dimensão diferente que normalmente a gente não consegue ver nem perceber. E tudo isso nos leva à implicação final, e talvez a mais profunda, da hipótese interdimensional. Se essa inteligência está aqui há séculos, o que é que ela está fazendo? De acordo com essa teoria, o objetivo não é só visitar ou observar. É sobre interagir, influenciar e, quem sabe, até mesmo guiar o desenvolvimento humano, agindo como uma força invisível que molda a nossa história e as nossas crenças. O Vallée chegou a postular que o fenômeno funciona como um sistema de controle. Pense nisso como uma espécie de termostato para a consciência humana. Ele introduz novos conceitos, novos mitos e novas ideias na sociedade em momentos cruciais, usando imagens e símbolos poderosos para nos empurrar em certas direções. Esse sistema poderia ter sido o responsável por criar os mitos dos deuses antigos. Poderia estar por trás de eventos religiosos gigantescos como as aparições em Fátima, que o Vallée analisou e viu como um clássico evento de OVNI, só que com uma roupagem religiosa. E hoje, talvez, poderia estar alimentando nosso fascínio pelo espaço, nos preparando para um novo estágio. É uma força que molda a nossa evolução cultural. E isso nos deixa com a pergunta final, e a mais inquietante de todas. Se essa teoria estiver correta, se existe um sistema de controle nos guiando há milênios, a questão principal não é mais de onde eles vêm, mas sim para onde eles estão nos levando. E qual seria o objetivo final de todo esse grande teatro cósmico? A resposta, por enquanto, continua bem longe do nosso alcance.